Salve, salve, gente linda! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Podmuc, lugar de muitas histórias boas, espiritualidade, que nós trazemos até você, com um convidado sempre especial junto comigo e com meu tio Heraldo. Aê. E hoje quem traremos aqui? Seja bem-vindo, ele. Pra nós, sempre eterno Pinguim. Pinguim, Edson Pinguim, seja bem-vindo, meu irmão. Eu também. Tamo junto. Prazer Tamo estar aqui junto. com vocês. Muito feliz de estar aqui. Alegria. Muito feliz. Bem-vindo a esse nosso bate-papo aqui. A gente tá trazendo sempre histórias de pessoa que passaram, mas não passaram, né? Estão no museu da minha vida. Pessoas que estiveram em algum momento na nossa história, mas que continuam, que eternizaram a sua presença aqui. E você é um deles, né? Então, muito obrigado pela sua presença mesmo. Eu que agradeço de estar aqui, de rever vocês, fazer parte, né? De contar um pouquinho da minha história pelo Anjos, da nossa amizade. Eu que só tenho a agradecer mesmo. Vamos começar do começo essa história aqui, Do porque... princípio. Como é que surgiu esse nome de Pinguim aí que eu não sei? Então, é uma longa história que às vezes nem eu sei como surgiu. Minha família fala que eu andava igual um pinguim quando eu era criança. Mas eu não sei, porque eu era criança, então eu não sabia como eu andava, né? Você só assumiu o Não apelido, tem nenhum, né? não tem nenhum vídeo, não tem nada, né? E pra ser sincero pra você, hoje, se eu falar o meu nome, ninguém me conhece. Tanto que minhas redes sociais têm que ser Pinguim. Toda a minha família me conhece como Pinguim, meus amigos, e às vezes até eu esqueço meu nome. Quando eu vou assinar, às vezes eu esqueço, quase assino Pinguim. Então, eu já pedi pro pessoal da produção subir o ar-condicionado, porque pinguim gosta sim, do frio, eu né? adoro, Então eu a gente, adoro o a ar-condicionado. gente tá coxando já no 16 aqui, Por porque eu sei aí, que você gosta muito nessa de faixa aí. ar-condicionado. Botar umas pedras de gelo no pé dele também, né? Pra manter. Bem assim. Antes da gente entrar nessa história, todas as pessoas que passaram pela sua vida, e vou tirar um pouquinho do âmbito espiritual, né? Os profissionais que se aproximaram de algum momento da sua caminhada, eles vieram por um motivo muito especial, né? Todas as pessoas sempre têm uma história, alguma coisa sua para com elas e delas para com você em relação a algo assim, muito forte de Deus. Como que é isso na sua vida? Em relação a ele ou... No geral, no geral. Eu já falei aqui uma vez, disse assim, em nenhum momento eu duvido das pessoas que passam pela minha vida. Eu sempre sei que naquele momento, aquelas são as melhores pessoas que Deus tem para mim. Elas podem ter o defeito que for, ser o que for, mas naquele momento eu tenho que respeitar, porque naquele momento Deus me deu o melhor que Ele tinha para mim, sabe? Não são os melhores do mundo, não são as pessoas perfeitas, mas são os melhores que Deus tinha para mim. Então, eu aprendi com o tempo a respeitar isso. Saber que essas pessoas são partes do meu momento com Deus. E é bonito como Deus costura as coisas, né? A gente vai entrar daqui a pouquinho como é que acontece essa aproximação do Pinguim, vou chamar de Edson. Pinguim, Vou chamar de pelo amor de Não, Deus. aqui, eu não sei quem é. O Edson Chamar Edson também, antes do nascimento, é o eu vou Pelé achar que tem tá outra aqui. pessoa que também. Daqui a pouco a gente vai falar como acontece essa aproximação, mas é interessante você contar a sua história da sua, antes da gente chegar no Não, anjo, o que ele faz, da cara? sua Não- profissão, é exatamente isso, da sua profissão, esse encontro da sua profissão com Deus, né, daquilo que você faz, até você chegar nesse nosso encontro aqui. Então, eu costumo falar para todo mundo, quando eu tenho oportunidade de falar sobre Deus ou algo assim, eu sempre costumo falar que eu tenho duas passagens na minha vida. Antes do Anjos e depois do Anjo de Resgate. Uau. Antes do Anjo de Resgate, eu, sinceramente, não acreditava muito em Deus. Eu achava que tudo que acontecia na minha vida era eu que fazia acontecer. E tudo de mal que acontecia também era eu. Que não existia essa coisa que Deus faz isso, faz aquilo. Espiritual, né? E quando eu entrei no Anjos de Resgate, eu posso dizer que eu fui resgatado. Então, assim, o Anjo de Resgate, para mim, não foi só um trabalho, não foi só um meio de eu sair e ganhar meu ganha-pão e sustentar minha família. Você foi profissionalmente, né, pro Anjo. Né? Ele foi profissionalmente. Conta só antes de você, porque eu não sei se o Heraldo sabe da história, né? De quem, antes de entrar no Anjo, você trabalhava com quem? E o que você fazia? eu sei. Eu trabalhava com Ferreira, JP Áudio.
né? Que fazia... Vendi muita caixa de som pro Ferreira. Fazia muito trabalho aqui na Canção sim. Nova, né? Quantos? Aparecida. A gente fazia muito serviço aqui na Canção Nova, no Ministério Canção Nova, quando era Dunga, Adriana, aquele que tinha aqui ministério, a gente sempre acompanhava os shows deles no Vale todo, era a gente que montava. Naquela época, o Ferreira era... O que tinha o som era o Ferreira, né? E já aqui não era... Era o Ferreira. Então, eu trabalhava com ele. Na verdade, eu morei até com o Ferreira. Eu fiquei... Foi filho do Ferreira, Foi filho né? do Ferreira. Só não recebeu herança, né? Ali que eu aprendi a mexer com luz. Na verdade, eu não gostava na parte de iluminação. Naquela época não existia tecnologia que existe Não, hoje. e firma de áudio naquela época, você carregava a caixa de som, carregava Sim. os cabos, montava, Era tudo. operava o PA, Desmontava, desmontava, carregava dirigia o caminhão. e às vezes Dirigia o caminhão ainda. Ali você não era só igual hoje, eu sou técnico de luz, não. Ali você era serviços gerais, então você tinha que fazer de tudo e ao mesmo tempo aprender também as coisas. E quando eu entrei no Ferreira, na verdade, para as pessoas entenderem, né? O meu pai foi embora, né? Minha mãe já tinha me deixado com meu pai, e meu pai ficou doente, foi morar com meu avô, e eu acabei ficando com meus irmãos. E esse irmão meu morava era casado era casado com a prima do Ferreira. E aí eu fui morar lá com meu irmão, que morava nos fundos da casa do filho do Ferreira, que era o Júnior. Nossa. E aí eu morando no fundo da casa dele, o Júnior um dia falou assim, você não quer ir lá pra casa do meu pai aprender a mexer com som, as coisas? Porque era um moleque, ficava ali sem fazer nada, escola, não ficava fazendo nada, né? Levou eu pra lá, daí eu comecei a ajudar eles, né? Na verdade eu não ganhava nada, mas só ajudava, e eu gostava, era criança. E nisso o meu irmão separou e ele teve que sair da casa, e aí o seu Ferreira falou, você não quer ficar morando comigo aqui não? Daí eu falei, não tem pra onde ir mesmo, né? Vou ficar. E aí ele me adotou, né, entre aspas, e eu comecei a morar com ele, e ali eu comecei a aprender a trabalhar com som. Que agora eu lembrei uma coisa, cara. Você é meio herdeiro dele, ele ficou me devendo 2 caixas então, MB 115. As dívidas depois que morre, né, vai embora. Então eu não posso mais responder por isso. Então foi uma passagem muito boa, porque eu era criança, mas ao mesmo tempo era fascinado naquele mundo de som, de iluminação. E tinha um rapaz que trabalhava na iluminação lá. Mas a iluminação que eu falo não é como hoje, né? Antigamente era canhão, foco 5, foco botão, 1, né? gelatina. Mesmo, cara. E ele queimava muitas lâmpadas, porque ele ia testar as lâmpadas, era 110 e ia testar no 220. Nossa. Daí o Ferreira falou, você não quer assumir o lugar dele? Não, porque ele tá dando muito trabalho. Queimando muita Dando lâmpada. prejuízo, né? E eu peguei, entrei e comecei a mexer e vi que aquilo ali é o que eu queria mesmo e fui indo embora. E aí prestava, nessa época já também começou a prestar serviço. Eu lembro de a gente se conheceu assim, né, na verdade, foi, né? na TV Aparecida. TV Aparecida, nos eventos católicos, Então, quando a empresa cresceu, ela já virou outro patamar, né? Ela começou a prestar serviço para a TV Aparecida. Foi onde até conheci o Netinho lá, porque ele tinha um programa lá a gente fez amizade. Porque o Ferreira ele fornecia na época toda a iluminação. A gente ficou um ano, né? Toda semana a gente estava junto lá, então a gente acabou fazendo amizade. Todos os programas da TV era o Ferreira. E aí a gente começou a crescer. E assim também eu fui aprendendo, né? Porque eu fui mexendo com coisas mais tecnológicas, né? E fala uma coisa, uma temperatura aqui. A hora que você tem que escolher alguém para uma missão, e agora eu vou falar de parte mais profissional, porque pensa, a gente tá numa época que o Anjos tá tocando bastante, né? A gente tá falando de 2015, 16, por ali, né? O Anjos vem do CD 10 anos e vem embaladaço ali nesses anos, tocando. Mídia da som livre, pesado, vem com a formação com o Francis e tal. Quando você entra, o Diego já tava? O Diego já tava. Tinha acabado de entrar, então. Tinha acabado de entrar. Então, mas aí a banda vem forte, né? Então a banda vinha, aí ter a transição do Francis e aí de repente abre uma vaga para um profissional entrar. Como é que é nessa hora? Quem estava antes era o
Na Luz. Eu acho que quem fez Era foi o Abilinho. Abilinho. O Abilinho que fez. Abilinho? Abilinho Quem era que da era Luz. antes? Aquele que era engraçado? Era que aquele cantava? de perto de Campinas ali, que tinha uma loja de Isso açaí, aí era, o mesmo. nome dele era... O Abilinho Então fez... Guaraná, suco de caju. O Guaraná. Abilinho fez a época que vocês andavam com produção. É. Tinha ônibus, tinha E luz. esse menino também fez, eu lembro dele. Como é que é quando dá esse... Cara, não tem mais profissional. Como é que na cabeça de um... não é só do empresário, tá? De que olha a empresa com sucesso, para escolher um bom profissional. Como é que é trazer uma peça pro time? Então, sabe, é engraçado. Eu vou falar especificamente pro Anjo de Resgate. Tá? Vou ser bem específico. Eu sempre tive nas pessoas do Anjo de Resgate que entravam na banda, vamos dizer assim, eram meus telespectadores, entendeu? E eu sabia que Deus mandava aquelas pessoas por algum motivo, como eu falei, Deus me dava as melhores pessoas. E a partir daquilo, eu sentia se eu tinha comunhão ou não com aquilo. Por quê? Lógico, operar a luz, todo mundo opera, né? Que sabe, todo profissional sabe. Mas ele ter sentimento é totalmente diferente. E você percebe quando o cara se envolve de vida com o profissionalismo dele. Então, eu sempre observei isso. Por exemplo, nós tivemos gente que passou pela banda, não ficou muito tempo, mas que não colheu. Entende? Ele prestou um serviço por Foi um bom tempo. profissional? Um bom profissional, é lógico. Sério, sempre todos foram muito sérios, muito dedicados e tal. Mas alguns fizeram daquela profissão uma vocação, sabe? Puseram o sentimento. O Pinguim é um cara que eu observava ele, porque o Pinguim me sugava. Eu no palco, eu pregando, ministrando, tem pessoas que tiram de você, e você sente. Ele trabalhava, sabia que ele estava trabalhando lá. Ele tinha que fazer, põe luz, tira a luz, faz não sei o quê. Mas a alma dele estava plugada com o palco, com o show. Entendeu? Então, como ele, muitas pessoas que trabalharam no Anjo, passaram muitas pessoas. Eu sentia que essas pessoas, eles sugavam o que estava acontecendo. Foi parte da vida deles. Entende? Não foi um trabalho que eles tiveram. Foi... Não sei se eu estou mentindo, é isso mesmo. estou errado, mas a minha sensação, entendeu? Que essas pessoas vieram para dar um profissionalismo e receberam um plus no seu profissionalismo. Eu acho que hoje, quando você opera a luz, já é diferente, eu acho, entendeu? É lógico, você é profissional, tal, não sei o quê, mas você começa a prestar atenção em coisas. Como você está mais no meio profissional, secular e tal, isso daí não serve para mim. Isso daí não tem nada a ver comigo. Pô, esse troço é legal. Tem a ver, você entende? O cara passa a ter um sentimento, uma coisa. A vida dele não é simplesmente uma vida de ganhar o pão de cada dia. É de buscar o pão de cada dia na mão de Deus. Exatamente. Bom. E aí a gente vem para o ano de 2015, finalzinho de 2015 ali, abre um espaço. O Abilinho sai. O Abilinho recebe uma proposta grande, não é? Ele já tinha coisas grandes de outras empresas que ele fazia. Ele fazia o Anjos também, né? Ele já era... E aí eu lembro que surgiram alguns nomes e aí eu tinha proximidade com o senhor Edson, o Pinguim. E aí acho que foi eu que fiz esse primeiro contato. E aí começa essa experiência. Conta pra nós aí. Você estava contando, eu te interrompi, pedi pra você contar um pouquinho do passado. Quando surge essa experiência, como que é pra você? Então, na verdade, assim, o Anjos, eu nunca imaginava eu tinha trabalhado. Porque, assim, para mim chegar no Anjos tem uma história, vou contar brevemente, que foi assim, eu passei um problema muito difícil, né? Que foi a separação do meu casamento. E para mim foi um choque, 13 anos casados e de repente acabou tudo e eu fiquei com a minha filha. E a minha filha ficou comigo, ela tinha uns 10 anos.
E foi um período muito difícil na minha vida, financeiramente, psicologicamente. E eu estava assim me entregando o máximo para cuidar dela, mas espiritualmente eu estava acabado. E eu não acreditava mais em Deus, não acreditava mais em nada, porque eu achava que tudo que estava acontecendo na minha vida, se Deus fosse tão bom assim, por que queria deixar isso acontecer? Eu estava num momento difícil. E então, aí, para encurtar, o dia que eu conheci o trabalho do Anjo, que fui chamado, isso eu já vi uns 2 anos já que eu estava numa dificuldade muito difícil. E aí, nesses dias, a minha filha estudava em escola particular e eu já não tinha mais condições de pagar, porque eu já estava no fundo do poço, né? Sem emprego, sem expectativa de vida, querendo já me matar, mas a minha filha era o motivo para mim não fazer loucura. Pra você ter uma ideia, eu queria até matar a mãe dela, né? Matar, porque... Tem umas mulheres que dá vontade. Dá mesmo, vontade. Né? A minha não você dá, vê não. como é que a Só história ela era... briga comigo muito assim, mas aí passa rápido. Eu tava meio perdido, porque a separação, ela foi dolorosa, né? Foi por traição, né? Então foi um baque muito grande. Quebra muito, né, o coração, né, porque eu vejo que traição envolve tudo. Trair um amigo, trair alguma... confiança, aquilo que você se dedicou para aquela pessoa. Você deu sua vida para ela, né? E aí você passa tudo na sua cabeça. Então a minha filha foi meu porto seguro. Eu acho que se a minha filha não tivesse ficado comigo, eu não estaria aqui hoje. E acho que nem a mãe dela estaria. Então Deus deixou a minha filha. Só que eu não entendia nada disso. Então, como eu cheguei no Anjo? Depois de 2 anos, passando essa dificuldade, eu tirei minha filha da escola particular e levei ela para uma escola pública. E quando eu fiz a matrícula dela, eu me senti arrasado, eu me senti fracassado ao matricular ela. Porque eu tinha prometido para ela e para mim que ela ia se formar em escola particular, ia chegar onde chegar, e eu pagando a escola. E quando eu tive que tirar ela e colocar ela, eu me senti fracassado. Então eu coloquei ela na sala de aula pela primeira vez, eu entrei com ela porque eu tinha muito medo, porque vinha de bagagem. Eu estudei em escola pública, então eu fiquei, nossa, minha filha nunca estudou, então eu vou ficar com medo de algo acontecer, levei. E quando eu saí dali, eu vim chorando e falei para Deus que eu queria trabalhar para Ele, que eu queria acreditar nele. Mas para que eu acreditasse nele, precisava colocar eu em um lugar onde eu trabalhasse para Ele. E fui dormir com isso. Aí no outro dia, para ter uma ideia, eu trabalhava com o técnico de som, agora esqueci, o Rian. Eu trabalhava com ele numa dupla. E o Rian foi chamado pelo Pedro para ser o técnico de som. Não sei se você lembra do Rian. Lembro, de Lorena. E o Pedro perguntou pro Rian se ele conhecia um iluminador. E ele falou, tem um pinguim que trabalha comigo na dupla sertaneja lá, que faz uns free. E aí no outro dia o Rian me chamou, passou contato pro Pedro. Até o Pedro que deu o primeiro toque, falou assim, sou o Pedro, produtor do Anjos. O Rian passou os contatos, tô precisando de um iluminador. Mas eu não estava entendendo nada, quem era Anjos, quem era Pedro. Eu falei assim, meu Deus, quem que é Anjos, quem que é Pedro? E eu não tinha muito crédito no celular, e estava acabando, e eu não conseguia falar direito. Aí depois que foi cair minha ficha, que era, Anjos. Eu fui saber quem era Anjos quando o Netinho me ligou. Eu falei, daí quando o Pedro falou, vou passar o seu contato pro Netinho, ele que resolve essa parte, pá. Quando o Netinho me ligou, meu irmão, vamos fazer uns shows, aí que eu entendi o que estava acontecendo e aonde eu estava entrando. Mas você já conhecia ele? Não, a gente já se conhecia. Eu já se conhecia. Eu falei, Neto, por isso que eu fiz o contato, entendeu? Pra você ter uma ideia, o Netinho falou assim, tem uns shows aqui, falou assim, você vai fazer uns testes. Tem 3 shows. Eu não sabia nem onde era o show, eu só falei, tá bom. O cachê é tanto, eu falei, tá bom. Quando ele falou, o cachê é tanto, eu falei, nossa, tô rico, porque não tava ganhando mais nada, né? E na minha cabeça, a primeira coisa que veio, falou, nossa, agora eu vou pagar a escola da minha filha. E tanto que eu entrei no carro do Pedro, quando ele me pegou, e eu não sabia nem para onde eu ia. Quando eu fui ver, eu já estava no aeroporto. Foi com uma mochilinha, né? Falei, não, fazendo que não, vou pegar um avião, show na Bahia. Falei, na Bahia? Falei, você que o show era aqui, Taubaté, São José, na Bahia. Depois da Bahia, nós vamos para tal lugar. Falei, meu Deus do céu. Já estava bem quente essa época. Quando eu vi, eu já estava decolando. E quando eu decolei, eu comecei a chorar, olhar tudo lá embaixo. Falei, meu Deus, um dia eu estava lá na lama, outro dia eu já estou dentro do avião, decolando para Bahia, não sei nem para onde eu vou. E aí tudo começou a fazer sentido e as coisas começaram a melhorar. Mas antes disso, de entrar na banda,
Eu passei Você lembra por um qual foi a calvário. primeira cidade? Não, né? Foi na Bahia, agora não lembro. Também não vou. Sei que foi 3 shows. Sei que no segundo show o Netinho já me falou: você quer trabalhar com nós? Eu já tinha passado no teste. Não sei se eu fiz coisa certa ou se não tinha outra opção. Ou era eu ou não tinha outro. Sei que acho que foi o segundo show, acho que foi numa cidade. Foi numa praia, eu acho. Não lembro agora. Eu sei que estava todo mundo. Ele foi lá, vocês fizeram uma reunião e ele veio falar comigo. Ele tava também? Tava. Eu fui nesse Ele show. foi, ele falou: Era pra dar uma surra, não sei se Ah, não der eu falei, certo, né? Se eu der certo, eu já deixo ele por aqui Eu mesmo. falei, pô, graças a Deus deu certo, né? Mas ainda eu tava com a minha cabeça voada, nem sabia do que vinha pela frente. Quando você chega no show, é o primeiro assim, né? É óbvio toda a parte técnica que você foi fazer. Mas quando você acessa o Anjo de Resgate, como é que foi pra você a experiência? Né? Porque você vai para um trabalho, Sim. ok? Era uma resposta de Deus, ok. Né? Era uma resposta de Deus no sentido financeiro que você pediu ali. Mas quando você chega ali, se depara com a realidade do Anjo de Resgate, da banda. Quando eu digo a banda, já não é mais no trato ali de organização, mas eu digo assim, no palco, quando você se depara com isso, como é que é? Então, eu sinceramente, quando eu cheguei, comecei a gravar a luz, até então ainda não conhecia muito, eu não entendia muito da mesa, que hoje, para quem não está escutando, vendo, é MA, né? Eu não entendia muito, mas eu sabia o básico. Mas eu falei, eu tinha que agarrar isso, né? Não vou falar para eles que eles não sabem. Tudo. Eu não posso falar, né? Igual acreditar, né? Se eles não sabem nada, eu também não sei. Eu vou falar que eu sei, né? Depois eu me viro lá, como eu me virei, né? Mas ainda a ficha não tinha caído. Quando o show começou, que eu vi, que era o Anjo de Resgate que estava lá, uma banda que eu não era muito da igreja, mas pelo fato de trabalhar com Ferreira, trabalhar com som, eu sempre vi Anjo de Resgate, né? Conhecia. Ainda não tinha caído muita ficha, mas quando começou a cantar a música da Sua Família, Sua Família, aí a ficha caiu. Daí eu comecei a entender que Deus estava programando algo para mim, porque parecia que aquela música era para mim. E parecia que tudo que o Heraldo falava lá no palco era para mim. Foi uma coisa assim extraordinária. Mas mesmo assim eu ainda não acreditava tanto em Deus. Mesmo assim, mesmo estando ali, tendo aquela prova, eu ainda achava que ainda era a causa do destino. E aí às vezes a gente acha que Deus está fazendo no povo, né? Ou a gente tem uma visão, e aí Deus começa a trabalhar dentro de casa, né? Exatamente. Isso é muito doido, né? Exatamente. Numa escolha, em algo diferente, na maneira que você está tratando alguém aqui, ou como você está acessando o coração de alguém que está muito próximo de você, né? Como é que é esse coração de pai nesse esquema? Então, cara, eu não lembro o que foi, mas em algum momento Deus colocou uma coisa, eu não sei te explicar, mas ter carinho pelo Pinguim, sabe? Assim, não sei se ele percebeu. Eu viajando, coisa assim, eu sou muito isolado, entendeu? Eu acho que é porque eu sou surdo, né? Então, eu não entendo muito o que os outros falam, então eu não sou de muito papo, né? Então, eu fico meio fora do circuito. Mas eu presto muita atenção nas coisas, nos sentimentos, nas coisas, nas emoções. E eu sentia um zelo pelo Pinguim, sabe? Assim, uma coisa... Eu não lembro, cara, o que a gente conversou uma vez que nós ficamos andando na praia? Então, você estava falando agora, já estava vindo na minha cabeça. Porque eu aquele momento foi forte para nós. Eu falei da minha filha, que ela não acreditava em Deus, e eu perguntei para você o que fazer com uma situação dessa. E você falou para mim, não tem muito o que fazer. Você não pode obrigar ela a gostar de Deus. Você não pode obrigar ela a ir na missa. Isso é uma coisa dela. Ela que vai ter que, com o tempo, entender o que ela quer. E eu fui, porque aquilo estava entalado. Porque eu obrigava minha filha na missa, eu levava ela forçada, e ela não gostava. E aí eu perguntei isso pra você na praia. Aproveitei que você estava andando, falei, nossa, aproveitar o Heraldo, né? Porque pegar carona, né? Falei, tá com o Tá Pedro. vendo, Gabi, como eu andava? A minha fisioterapeuta reclama que eu não ando, que eu não faço não sei o quê. Mas, antigamente, eu andava antes da pandemia. Entendeu? Andava bastante. Eu ia Tá nas dado o academias, recado, Gabi. nos hotéis.
eu fazia as coisas, presta atenção. Não. Viu? Fala Aqui mal, a testemunha, fala mal tava dele não, andando tem na praia. testemunha aqui, Andou Vamos 10 resolver minutos, isso aí. mas andou Tá 10 pensando. minutos. Quanto tempo de caminhada? 10 2 minutos e meio. 2 minutos. Foi o suficiente. Dei o melhor de mim. Porque eu vi o Heraldo andando, e como eu era novo na banda, é lógico, você entra numa banda de expressão, você fica meio apreensivo de incomodar o... Querendo ou não, não vou falar artista, mas assim, né, os músicos que estão ali, você fica meio apreensivo de ficar acomodando. Por mais que você faça parte da equipe, você não quer. Mas aí eu aproveitei que o Heraldo tava andando e o Pedro não tava perto, né? Falei, vou aproveitar essa situação, né? Já que não tem ninguém blindando, né? Vou fingir que vou caminhar também. Aí eu saí e fiz essa pergunta pra ele. E desde então eu parei de forçar minha filha aí na igreja. Essa relação é bem legal, né? Só para perguntar, e sua filha terminou a escola lá? Esse é o cereja do bolo. Isso aí Então Essa não é vou a dar. cereja da. Tem uma história antes. Essa é a cereja Tem do história bolo, antes, tem cara. muita coisa Eu não Calma. sei de nada, eu Não, só... então, essa Não, tem essa, muita história essa é a antes. cereja, Fila. é a cereja Então- do nosso bolo. O que você experimentou? Você vem de uma história, vou dizer assim, né, que você mesmo disse que estava destruído ali, né, emocionalmente falando, espiritualmente falando, com desejos ruins, todas as coisas. Aí você começa a acessar, na verdade, Deus foi te dando um processo dentro do Anjos, né? Como é que foi para você isso? Quanto tempo você ficou na banda? Só pra gente... Nossa, eu acho que eu saí na pandemia. 15 Eu entrei... para 20 e poucos. Não, a pandemia estava ainda, né? 5 anos. Mas aí a quando... gente fez Foram as 5 lives, anos. 5 anos de banda. 5 anos. Por onde Deus te levou nesse processo? Quando a gente fala, você entra assim, o que você pôde experimentar esses degraus aí até os 5 anos? Deus me levou no processo onde jamais eu imaginaria que ia chegar, através da banda, de espiritualmente. Ele transformou minha vida. A banda, acho que, sinceramente, Deus colocou na banda para mudar minha vida. Eu nem via mais como um trabalho, via como uma missão. Eu saía de casa, não, tem uma missão. Hoje é a missão. Eu não via trabalho, não via financeiro, não via nada. Eu saía para a missão porque eu me sentia bem estar lá. Eu me sentia bem vendo o Heraldo fazer suas pregações, vendo o Diego cantar. E eu ficava na house mix, eu olhava as pessoas em volta de mim, atrás de mim, chorando, joelhada, com aquela emoção da música. E aquilo ali me contagiava de uma maneira que... Eles me falavam. A gente estava falando isso esses dias numa reunião de marketing, estava trocando uma ideia, batendo um papo, e alguém comentou, falou assim, a visão do palco é muito limitada de quem está em cima do palco. E porque a equipe sempre traz isso, né? Pessoas ali perto Sim. da house, outro tipo. que enxerga de um jeito diferente. Porque a galera que está lá na frente está sentindo, está experimentando, né? Mas tem a UE, mas tem o pessoal que fica mais afastado Na ali. periferia E ali, esse né? feedback, normalmente quem traz é o pessoal da equipe. A emoção que tem ali embaixo é inexplicável. Por isso que a gente tem que ter muita cautela no que fala lá em cima, prestar muita atenção no que fala, porque você tá mexendo com almas lá embaixo, você tá tocando na ferida. E as pregações que o Heraldo fazia era para pegar mesmo ali a pessoa. E eu olhava do lado, um chorando, outro chorando. Eu falei, não, isso aqui é para mim. Chorar também. Vou chorar. E tinha o pai, lembra do pai? O pai, né? Que para quem não conhece, o pai era o nosso vendedor que vendia os produtos do Anjo. Chorar. E nós dois se abraçávamos e chorava. O Elcio. O Elson. Sim. Então, assim, então aí eu comecei a ver mesmo que aquilo ali era para mim. Eu falei, não, aqui eu quero ficar, nem que seja de graça, eu quero ficar, porque se eu sair daqui eu não vou me erguer. E foi o tempo que foi preciso eu ficar lá. Deus me deixou lá o tempo que foi preciso para me erguer. Isso aí entra naquela parada que você disse mais cedo hoje, de que assim, às vezes eu não sei nem por que eu tô fazendo, mas eu faço. Às vezes eu não sei nem por que eu tô trazendo essa pessoa, mas eu trago. São sentimentos, né, cara? Eu acho que quando você se coloca diante de Deus, as primeiras coisas você não entende nada, né? Depois você entende que não pode deixar de fazer, entende? Que dá um impulso interior, que aí você não sabe se é da sua cabeça, se é o capeta, se é Deus, o que é, mas você sente que tem que fazer. Eu acho que essa é
eu chamo de graça de Deus. A graça atua fora da razão. Entende? Você não pensa, por que que eu tenho que fazer isso? Você faz. Entende? Tem uma música nova minha que fala alguma coisa nesse sentido aí também. Mas você atua, você age, porque tem um impulso de Deus. É aquele start de Deus, aquele faça-se, né? E você tem que fazer. Então, a minha vida é muito conduzida dessa maneira, né? As coisas da minha vida, as loucuras, as coisas que dão certo, tudo, eu acredito naquele tempo, mesmo naquele time, aquela coisa que está acontecendo, quer ela seja boa ou não, eu acredito que Deus tá, a graça de Deus está ali, entende? Porque se não for boa para aquele momento, Ele vai me mostrar lá na frente o que é, entende? Ele vai mostrar aquele erro meu, como que poderia ter sido melhor, como que hoje eu posso ser melhor. Então, eu não vejo assim, eu só consigo enxergar na minha vida tudo pela graça de Deus, sabe? Não vejo coisa, nem as coisas mais tortas, mais erradas, eu vejo que a graça de Deus estava presente. E a gente está falando aí, em média de 250 shows por aí, né? Mais ou menos. Shows. Levando em conta que, acho que talvez um pouco mais, né? Levando em conta aí que foram média de 50, teve anos que fez 60 shows, são 250. Se você pudesse falar uma coisa que... Tem algumas coisas que eu sei que te marcou, mas a gente vai falando desse processo que mais marcou sua vida, assim, nesse tempo com Anjos. Nesse tempo com Heraldo, nesse tempo com Anjos de Resgate. Cara, se eu falar a verdade pra você, tudo me marcou naquele Anjos de Resgate, tudo. Porque ali era uma realização de um sonho, era uma mudança de vida, então tudo marcava eu. Tudo que eu vivia. Quando eu saía de casa para fazer show e entrava na van, tudo já ia marcando. Eu já ia me sentindo outra pessoa. Mas a fé que hoje eu tenho foi uma das coisas que eu aprendi ali dentro, que me marcou. A ter fé, a ajudar as pessoas. Porque antes eu achava que eu tinha uma fé. Antes eu achava que eu era bom para as pessoas. E o Anjos foi uma coisa que me marcou, foi aprender a ajudar o próximo dentro da banda, a ter fé. Então, eu acho que me marcou mesmo ali. Cara, qual que foi a maior dificuldade desse tempo, assim, de estrada e todas as coisas? A gente tá falando de história, a gente sabe que tem muito perrengue também, né? Bastante. Tem muita coisa de bastidor, muita coisa assim. Eu, de verdade, não tive muitas dificuldades, mas a gente que não gostava, no caso, eu era de carregar aquela mandala que tinha, né? Qual mandala? Lembra? Mandala. Levinho, que isso? Que era uma caixa desse tamanho. Não era desse tamanho. Não, dava esse quarto inteiro, dava o estúdio inteiro. Quando chegava e falava, tem que levar uma mandala, era a nossa dificuldade. Eu falei, não acredito, cara, vamos ter que quebrar isso aí, cara. Finge que quebrou, Tinha finge que que estragou. pendurar lá em cima, né? Cara, mas tinha uma caixinha levinha. Era bonito, a caixa era mais pesada que não, ela. leve. A caixa era mais A pesada. caixa era mais Era pesada. levinha, Levinha. Aí eu falei pra Pedro, vamos fingir que quebrou isso aí, cara. Vamos estragar a fonte. Só levava de ônibus, irmão. Eu realizei o sonho de vocês. Acho que foi você mesmo que quebrou. Não, o Heraldo realizou agora há pouco tempo. Quebrou? Meti fogo na mandala. Nossa senhora. Mas ela era bonita. Era. Eu acho que é dificuldade. Mas qual que era a maior... Mas vocês estragaram ela. É. Por Não, isso que eu botei. Mas a maior estragar. dificuldade, assim, que eu digo, Brincadeira. porque a gente tá falando da missão, né? Mas é muito tempo junto, né? É muito convivência, é muita coisa. Embora seja uma missão, tá experimentando Deus, também tem as dificuldades. Então, dentro desse processo, tem aí também algo que vai moldando, que vai trabalhando. O que foi mais difícil para você? Não do processo que você está vivendo, é profissionalmente, tá num ambiente diferente desse, viagem todo final de semana, com muito tempo convivendo com a galera. Eu acho que para mim difícil, uma pessoa que não vinha assim do meio católico, né, forçado. O mais difícil para mim no começo mesmo foi me adaptar aos shows assim, tipo, longe, com tipo de... Você vê a fé que eles tinham e para mim no começo foi um pouco difícil eu acreditar naquilo também, sabe? Ver as pessoas com aquela fé forte, falar, isso aqui
Pelo amor de Deus. E acho que para mim a dificuldade foi entrar nesse mundo. Até eu adaptar, até eu entender que aquilo ali era verdade, que aquilo ali não era brincadeira, acho que foi uma das maiores dificuldades minhas no começo da banda. E que era uma experiência, né? Eu acho que você foi vivendo um processo da resposta da sua oração. Sim. Né? Deus não manda de uma hora para outra, né? Eu acho que ele é terapêutico, ele vai fazendo para você ir amadurecendo e criando raiz, né? Como é que é para um... Porque... Pode falar? Não, pode falar. Não, manda. Não, porque isso que você está falando é verdade. Deus, ele usa as pessoas para falar com a gente, né? E num evento, antes de eu entrar no Anjos, voltando um pouquinho atrás, eu estava num evento dentro da Basílica, que acho que era, não sei se era o Terço dos Homens, acho que era o Terço dos Homens, que é um evento muito grande que tem na Basílica, milhares de homens, né? Eu acho que era esse. E eu fui chamado para ajudar na parte da desmontagem. E quando eu cheguei lá, era no centro lá de eventos, né? Naquele centro de eventos, eu subi no palco e tinha duas pessoas me gritando meu nome, gritando eu lá. Oh, você aí. E eu não dei muito ouvido, achei que era aqueles romeiros, né? Achei que era romeiro que fica pedindo boné, camiseta, né? Eu falei pro rapazinho que tava comigo, vai lá ver o que eles querem. Daí ele desceu e falou, o rapaz quer falar com você. Vem comigo. Quando eu desci, eu falei, pode falar, meu amigo, tô trabalhando ali. Ele falou, Deus mandou falar um recado para você. Só que eu não acreditava nessas coisas. Eu já vi falar isso. Fulano falou que Deus... Falou assim, blá, blá, blá. Na minha cabeça já era blá, blá, blá. Falei, fala então, amigão. Foi até um pouco rude, né? Fala então. Tô ocupado lá. Ele falou assim, Deus mandou avisar você para você cuidar da sua filha. Que foi ela que ele deixou para você. E esquecer do resto. Oh, yeah. Eu falei, mas como é que você sabe que eu tenho filha? Ele falou, eu não sei, Deus que mandou falar isso para você. Ali que a minha ficha começou a entender o processo que Deus queria. Mas como é que foi esse processo de estar no Anjo porque sua filha ficava com você? Essa missão dela ter ficado sob sua guarda, você ter que cuidar dela, como é que foi? Eu deixava... Esse lance da missão de viajar e cuidar da sua filha, que estava com 10 anos, né? Na época era 10, 11 anos, né? 11 anos. Como é que era isso? Eu deixava com a minha mãe, né? Quando tinha shows, eu deixava com a minha mãe, ela ficava com a minha mãe. E às vezes quando minha mãe não deixava, eu implorava, vou dizer assim, para a mãe dela ficar com ela, porque a mãe dela também não queria. Mas eu ia me virando nessa. Mas mais quem ficava era minha mãe que ficava. Como que é para quem está na frente de uma missão, de um ministério, ver esse processo acontecendo na vida de alguém que está perto de você? Eu não sei se isso não é nem proposital, porque eu acho que é parte do processo que você está imaginando para frente acontecer dentro de casa. Talvez isso seja até mais forte do que o que está acontecendo lá para baixo. Quando eu digo para baixo, é além do palco, né? Perceber que Deus está fazendo na equipe. Eu vi o processo do Pinguim acontecendo, porque ele começou a expressar essa mudança. De que forma? No dia a dia dele, ele foi um cara que foi mudando na sequência, e principalmente ele foi mudando fora. Ele foi começando a fazer coisas devocionais no dia a dia. Começou a ir na igreja rezar, não foi? Foi. Começou a ir na missa periodicamente. Ele passou a ter uma vida ativa de catolicismo, entendeu? Que eu nem sei se ele não tinha nada. Mas ele assumiu com uma personalidade, sabe? Isso foi bem legal. Hoje, eu não sei, a gente não encontra faz tempo, mas eu vejo o Instagram dele, ele indo na missa. Não perco. Ele fazendo as coisas, postando leitura do dia. Coisa que eu nunca fazia antes do Anjo. Então, quer dizer, é uma árvore, não é uma semente, né? Uma árvore que produz fruto já e que ela se autoalimenta, né? Ela busca o alimento dela, né? É como as folhas da árvore que buscam a água para levar para a raiz, né? Para trazer a seiva. E eu acho que ele encontrou esse caminho, né? Acho que essa é uma das coisas legais da... Isso é um testemunho muito forte, né? De algo que Deus dá a oportunidade da gente acessar.
Em pessoas próximas, né? Porque às vezes a gente está imaginando a evangelização em algo mais macro, né? Você está falando de levar Deus para o povo, de estar falando de... E aí perceber que o que você está imaginando pro lado de fora está acontecendo aqui. Talvez acho que isso aí seja até mais forte, né? Muito mais. Pra você ter uma ideia, já estava na banda. Eu já estava na banda. Eu já estava me entregando totalmente, já estava acreditando tudo em Deus, porque minha vida estava sendo transformada. E a banda fazia parte dessa transformação. Então eu comecei a entender que era isso mesmo que Deus queria para mim. Que era esse processo. Que a banda, ela era o pilar de toda essa transformação. Então eu me sentia muito bem em estar lá. E quando eu cheguei em casa de um show e fui na missa, que já tinha virado rotina para mim, eu saindo da missa, uma moça me falou, olha, o que você procura você não vai encontrar aqui. Você vai encontrar num lugar onde você menos espera. E só falou isso. Eu falei, mas quem mandou falar isso? Ela falou, Jesus. Mas que tanto esse Jesus está falando comigo? É um cara que vem lá porque eu acho Aparecida. que ele queria falar tanto comigo porque eu era um cara que, acho que assim, eu acreditava, mas não acreditava. Eu acho que Deus tinha um propósito para mim, que hoje eu sei que esse propósito era verdadeiro, porque ele se cumpriu, que ele precisava, eu acho que, reforçar toda hora na minha cabeça. Pra Nossa, mim não, pancada. para mim não tirar o foco. O foco é esse. Não dá para ser de leve, né? E aí eu vou te contar qual que era... Eu não tinha... Passou tempo. Aí um voo que a gente fez uma parada em Aracaju. O show era em Recife, a gente parou em Aracaju, fez uma escala ali, né? E na volta, fomos embora, na volta, fizemos uma escala pra vir pra Guarulhos. E aí eu sou um cara que não gosto muito de gastar, você sabe que eu ficava sempre na sua aba, pegando o restinho do lanche que você deixava. Ô, Heraldo, vai comer? E o camarim? Deixa isso aí pra nós. Pra que eu vou gastar? Eu sei que o Heraldo não come tudo, né? Daí eu tava... Falei, pô, o Heraldo vai sobrar. Não, peraí, vamos dar só vamos contar essa história que é boa demais. Como é que funcionava a galera ali? Vamos dar um parênteses, né? Nossa. Fala aí, como é que era a equipe, assim, no fim de evento? Como é que funciona? Conta aí. A equipe, ela tinha duas metas. A gente já se reunia e já conversava. Ó, hoje é diária, então vamos dar uma segurada. Vamos tentar parar no... Vamos explicar, né? A diária é quando os caras recebem um dinheiro para comer e se virar sozinho com aquele dinheiro. Recebe um dinheiro para comer café, almoço, aí, café. Todo mundo fazia jejum na equipe. Fazia jejum. E a torcia, falava, tomara que eles parem em restaurante barato. Porque se parar em restaurante caro, eu não devo. Ficava eu e o pai. O pai era o que mais, né? Que é o Elson, né? E aí a gente tinha essa meta, ó, diário, uma segurada. Aí parece, eu, o pai e o Lucas rachava uma lá de coca, pra você ter uma ideia. Os bastidores da equipe. Ele comprava uma latinha, um pouquinho pra mim, um pouquinho pra ele, pra nós guardar. Porque cada um tinha sua meta. E a comprinha no fim do show? Sobrar, né? Como é que era a comprinha no fim do show no camarim? Não, então, aí quando era diária, ele falou, gente, não vamos jantar, né? Porque vai ter camarim. Então a gente já economiza no dinheiro, né? Porque vai ter o café da manhã no aeroporto. Tem que pensar nisso. Ah, beleza. E aí ficava aquele negócio no grupo. Ó, janta tá a hora, quem quiser. Eu não vou. Aí chegava na hora do camarim, todo mundo com fome, já lombriga. E já entrava destruindo tudo, comendo. E eu falava pro Pedro, ó, Pedro, segura umas coisinhas pra nós levar depois. Fim do show. Aí o Pedro segurava, nós entrava, pegava, porque botava teve uma tudo. fase assim, né? A banda sempre deixou o pessoal da equipe entrar no camarim junto. Mas aí teve uns que começou assim, eles rapavam todos os bombom, entendeu? Não sobrava nada. E o Marcelo, cara, o Marcelo é turrão, né, bicho? Ele falou assim, tem cabimento, tem que vir aqui, comer as coisas que são da gente, não sei o quê, não deixou nenhum, né? Não sei o quê. Aí, não pode comer mais antes, né? Comia só alguma coisinha, mas depois podia comer à vontade. À vontade. Né? Só que eles não comiam mais à vontade. Eles levavam as sacolas. É isso, ia pro ônibus, a galera ia comendo, ônibus. Não, a geladeirinha do ônibus entupia de cola. E vamos fazer valer aqui, né? A gente sempre foi muito bem tratado nos lugares que a gente passou. Nossa, eu fiquei 5 anos lá. A gente sempre foi muito bem tratado. Até assim. Lugares que as pessoas, você via que tinha dificuldade deles oferecer o melhor pra gente. Mas sempre muito carinho, né? Que era camarim, sempre de sobra. Sim. Vamos dizer assim, ó. Nunca faltou. Não.
Nunca faltou. Nunca faltou. E acho que também a banda nunca se omitiu, né? Não. Nunca também exigiu Nunca esse tipo teve. de coisa. Cara, eu lembro de muita comunidade simples que a gente foi assim. E Amazônia, né? Pro lado da Amazônia. Cara, sempre. sempre. A banda sempre foi. E a banda também sempre foi muito grata. Vamos fazer justiça a isso, né? Muito Nunca grato. teve isso pra mim não tá bom. Mas eu isso, acho que o foi fato de. Por exemplo, eu falo por mim, o fato de. Eles comem até comida estragada. Você não viu que o ano passado aí ficou, acho que Demian, Diego, tudo ruim passamos da mal. barriga. Foi na Amazônia lá com a água, né? Todo mundo passou mal. Mas eu falo por mim. O fato também da banda ser humilde também contagia a gente da equipe. A gente acaba entrando nessa vibe. Muitas vezes a banda chega junto, carrega equipamento. Nossa, várias vezes. Quando é bocada pesada, todo mundo regaça a Quando mão. tem que dar a mão, todo mundo dá a mão e faz tem que acontecer. dar. Né? Então Não, isso contagia a gente. E essa equipe aí, essa época deles, não tinha essa. Eu sou Não operador tinha. de luz e tal. Não. Todo mundo carregava todo o equipamento. mundo carregava. Todo mundo ajudava a fazer as Eu coisas. acho que era um tempo que tinha mais equipamento que tem até hoje, né? Tinha muito equipamento. Não, era mais de 22 bagagens que a gente era muito despachava. equipamento, era diferente. Passar um pouco. fita. E Nossa. cada um tinha a obrigação de levar um tanto em Levava, cima, tinha né? que levar tal. cuidado. E a galera era unida. Não tinha vaidade. A equipe não tinha vaidade. Fala, Eu não sei se é essa época, mas nós chegamos a viajar com 35 volumes. Contando as malas. Só muito de teclado volume. era 3, teclado, guitarra do Demian era 3. Nossa, a gente... Bom, agora nós já falamos desse Bastidores, parênteses aí, agora né? vamos voltar. Aí Não, fiz- era impressionante. O que ia pro ônibus era impressionante. muita cara. coisa. Nossa, Muita comida. que pode... Não, mas era... Ficava impressionante. Puta, como é que eles carregaram tudo isso? A viagem era cara? longa, né? Tinha que... Cara, quando era ônibus, a geladeira voltava cheia de refrigerante, Agora, água, não sanduíche. tinha como levar no avião, né? Daí tinha que comer antes, quando era avião. No avião Ia levava no só aeroporto, marmitinha. Marmitinha e esperava. Eu tinha minha estratégia, que era essa, esperar ele deixava, né, um lanchinho do McDonald's. Aproveita que você está contando isso. O Heraldo não comia tudo, né? Faz essa parada aí em Aracaju. Aracaju. Para em Aracaju numa escala, aí você vai lá, tá vendo o Heraldo comer, chega a comer. Conta essa Então, história. daí, lembrando que... Lembrando que a gente tá falando de propósito, missão, propósito, aquilo que Deus falou, o que você busca não vai aqui, Não vai em algum aqui, lugar. você vai encontrar o lugar e que tal. você menos espera. É. Daí eu estava lá, né, já estava prontinho para entrar para de embarque. Daí o Lucas veio correndo falar, olha, tem uma promoção lá. Ó, falou promoção. Acabou, acabou. Plim! O moção sou eu, né? Pô, Não era bem uma promoção, mas dentro do aeroporto é promoção. Era 2 sucos e 2 misto quente por R$15. Pô, é agora. Nossa. Dá 4 desse. Eu falei, Lucas, que promoção é essa? Tá querendo enganar? Eu, não, 2 misto quente, 2 sucos por R$15. Vamos lá, né, racha? Eu falei, é promoção. Aonde né? era a promoção? Aracaju, no aeroporto de No Aracaju. aeroporto. Daí eu falei, vamos lá então. Então, chegamos lá, já tava todo mundo da banda lá, né? Que eles já tinham costume de comer e tal. Eu falei, não sei se eu peço ou espero alguém deixar, né, cara? Sempre vai ser um. O Heraldão sempre vai deixar um meio sanduba aí, né? Alguém vai deixar, né? Eu falei, não, acho que eu vou pedir, tá na promoção. Daí eu fui lá, o Lucas pediu. Eu fiquei sentado perto do Demian, porque o Demian sempre dava umas batatinhas e tal. Eu falei, ficar aqui, cara de triste, né? Aí o do Lucas veio, a gente comeu dele e falou assim, vai lá, paga você agora. Depois eu acerto com você. Eu falei, negócio de depois eu acerto, cara. Chamou você pra promoção. Já pagar a promoção dele. Chamou na promoção, eu falei, tá bom. Daí eu fui lá pagar. Quando eu fui pagar, tinha uma mocinha no caixa. Daí eu falei, tudo bom, tudo bom. Daí ela viu a camiseta do Anjo e falou, nossa, vocês são da banda Anjo Resgate, eu sou evangélica, mas eu conheço a banda, gosto da banda. Eu falei, segue o Instagram da banda lá, Anjo Resgate e tal. Falou, marca aqui, marquei o Instagram. E aí eu fui embora. Daí aí o Diego chegou perto de mim, pagando e tal. Aí eu tava indo com o Diego, eu falei, Diego, eu vou casar com aquela moça do caixa. Ele falou, você é louco, vai casar com a moça do caixa. Aracaju, pô. Aracaju, você tá delirando, né? Ele tá vindo de terceiro show já, tá vendo? Você não sabe nem o que é luz, Você tá que do é... terceiro show depois de do terceiro avião. já era. O cara não Já sabe era. quem é Falou nem irmão. onde quem ele é tá. Você tá nada. delirando, velho. Aracaju, vambora, vai, você precisa dormir. Eu falei, não, vou casar com ela, cara. Ele falou, então tá bom. Aí passaram dias, daqui a pouco ela recebeu uma notificação lá no Instagram pra seguir, era a menina, que ela tinha seguido a banda. E parece que tem esse negócio de A sugerir. gente tinha promoção de hambúrguer agora. Falei, se tem promoção, tô indo aí, né? Acho que parece que sugeriu. Essa. Sugeriu, ela começou a seguir eu lá, eu comecei a seguir ela, mas até então eu não tinha ligado a pessoa. E aí eu fui fazer um serviço no hotel, publiquei uma mesa cheia de doce
nos store. E ela curtiu e começou a comentar, nossa, quanto doce. Eu falei, oi. Ela falou, eu sou aqui do aeroporto. Vocês... Ah, você é a menina que eu falei que ia casar? Não brincando, falei tô isso. brincando. Até então eu falei que ia casar, mas também não acreditava que eu ia casar, não. Já só dá uns beijinhos na hora, né? Daí eu falei, ó, nossa, tal, papo vai, papo vem, aquela história. Ah, parece que era Aracaju. Eu falei, parece que é tão simples, parece que era Aracaju. Só atravessar a rua, né? Falei, espera um show que eu passo aí. Você tá trabalhando? Papo vai. Isso aí foi meses. Conversando, curtindo. E aí a gente começou a se gostar. Eu falei, nossa, começou a sentir algo um pro outro. Daí um dia eu peguei e falei assim pra ela, ó, eu tô com umas milhas aqui, né? Eu tô louco pra gastar essas milhas. Se eu comprar uma passagem pra você não vem pra cá, não? Passar uns dias aqui? Ela falou assim, como assim, milhas? Eu falei, tem umas milhas, eu troco com um voo. Daí você vem. Daí ela falou assim, nossa, jura? Eu falei, mas você tem coragem? Ela falou, eu tenho. Fui e comprei. Comprei só a passagem de vinda. Eu falei, vou comprar só de vinda. Se ela não gostar, não tem, já era. Vai ficar. Daí eu comprei a passagem pra ela. E isso já fazia um bom tempo que a gente já estava se gostando. E ela veio, cara. Daí chegou no dia da viagem. Chegou no dia da viagem, o meu carro estava sem documento. Ixi, falei, se eu vou com o carro sem documento, o guarda pega, já fiquei mal na fita, né? Fui lá e emprestei o carro do Elcio, técnico de som. Era um ninho, pai, né? Era um ninho, fumaçando. Elcio, me desculpa contar isso aqui. O Elcio, presta o carro pra mim. Ele falou, vai, mas tá sem gasolina. Não, gasolina eu ponho, pô. E fui com o ninho. Rasgando o ninho do trafora. Do trafora. Chegou, eu tava com pouca bateria no celular. A última mensagem dela falou, eu tô no ponto tal. Eu já sabia onde era, mas não sabia chegar no aeroporto, porque toda vez que eu fui pro aeroporto, tava dormindo na van. Alguém tava dirigindo, né? E acabou a bateria, eu não sabia, não tinha GPS, o carro do Elcio era um veinho, não tinha como conectar no cabo. Eu falei, agora tô lascado, eu vou chegar lá, vai demorar, a menina não vai achar que eu dei balão nela. E fui vendo placa. E sem passagem de volta ainda. Não tem passagem de volta. Por fim, depois de 40 minutos que eu consegui chegar lá. Daí eu parei o ninho assim, eu falei, entra aí. Da hora que ela entrou, eu falei, esse carro não é meu não, tá? Já fui avisando. É de um amigo meu. Ela falou, não, tá bom. E eu não acreditava muito. Enfim. Daí ela veio embora, ficou uma semana, eu falei, e aí, vai querer ficar? Ela falou, eu vou ficar assim, gostei, eu vou ficar com você. Ficou comigo. Aí, enfim, né, já estão 7 anos juntos, vamos casar o mês que vem, né? Aí, por que vem aquela história? Depois que eu fui entender o que a moça falou. O que você procura não está aqui, você vai encontrar num lugar onde você menos espera. E foi. Não é espera, é caju. A fruta não é pera, não é espera. É escaju. E pra você ver, e como que as coisas de Deus né? O plano de Deus. E o meu casamento hoje foi num lugar onde eu menos esperava, no aeroporto, comendo um misto quente. Então... E é legal lembrar, só vou lembrar de um episódio que a gente conversou aqui, porque a gente estava conversando com o Bruno, que é o responsável aqui pelas filmagens, e o Bruno contando exatamente uma história assim, né? Que ele tocava com a banda, ele já não queria, ele ia sair da banda e tal, mas e aí que Deus proporcionou exatamente isso com ele, né? Então hoje ele é casado com a Maiara e ele também encontrou. O Bruno estava saindo já. Então, além do processo que você viveu, né, ainda tem esse presente de Deus. Foi, através da banda. Até o meu casamento. Então, assim, pra mim, hoje eu tenho certeza absoluta que a entrada minha na banda foi a transformação de vida, tudo. Era pra casar, né? Pra casar, pra arrumar uma nova família, espiritualmente, acreditar em Deus, financeiramente, que também me ajudou muito a reerguer. Então, essa passagem foi... Cara, e aí, me conta um pouquinho. Você passa na banda e nesse tempo, assim, você consegue... Você tira sua filha da escola que ela estava, né? Que você falou que... Tirei. E ela começa... Você consegue fazer ela estudar, né? Então, aí voltando lá, na verdade ela ficou quase um mês só na escola. E não foi nem por parte financeira, porque eu comecei a ganhar mais e paguei, não. Porque a diretora da escola, que ela estudava no colégio Einstein, anterior a esse que você tinha, me chamou, porque ela não sabia que a Thaís tinha saído, porque a Thaís era uma das melhores alunas da escola. E ela me chamou e falou, Edson, como assim a Thaís saiu? Eu não tô sabendo, quase um mês.
Ninguém me falou nada, porque ela já me conhecia, ela estudava lá. Eu expliquei toda a história para ela, ó, que saiu por causa disso. Não, a história eu tô sabendo já, o que aconteceu, da sua esposa e tal. Eu quero dizer para você que a Thaís tem que voltar para cá. Eu falei, mas agora eu tô me reerguendo, eu não tenho condições, mas ela vai voltar. Ela falou, não, ela vai ganhar uma bolsa, eu vou dar a bolsa para ela. Lindo, né? E ela Como vai Deus se formar faz, aqui. né? Deus é bom, né? Como Deus faz, Eu né? falei assim, mas o que eu tenho que pagar? Ela falou, tem que pagar nada. Ela vai ganhar uma bolsa. Aí ela voltou e se formou lá. Aí você no Anjos, andando, aí encontra aí a mulher da sua vida, e aí sua filha continua estudando, e claro que veio a pandemia, a gente teve toda a dificuldade, você passa a caminhar, a galera está acompanhando, né? Nosso segmento foi o primeiro a parar e o último a voltar. Né? Foi difícil. Foi muito difícil para todos nós, a banda não tocou, a gente fez algumas lives, fez alguns projetos muito legais, por sinal. Algumas pessoas que acessaram os trabalhos que a gente fez na pandemia falaram, cara, aquilo não é uma live, aquilo é um DVD. Os dois, tanto dentro do estúdio como o que a gente fez no Jubal. Todo mundo que acessa aquilo fala isso, cara, isso aqui é um produto, isso aqui é um DVD, não é só uma live que vocês fizeram para a pandemia, né? Então tem essa parada de fazer, mais um parênteses aqui, tem essa parada de fazer com muito carinho, né? Para poder fazer uma parada que é simples, talvez se transformar em algo tão grande pelo carinho e entrega do time, né? E até nessa dificuldade da pandemia, pelo fato de eu já estar transformado, eu nunca perdi a fé e não me desesperei. E ao contrário, Deus nunca deixou faltar nada. Na época eu tinha acabado de comprar meu apartamento, que virou o ano estava bom, eu comprei apartamento, comprei um carro, aí entrou a pandemia. Falei, que bom. Agora eu tô com 4 mil de dívida por mês e não tem show. Mas não me desesperei. E você acredita que eu não deixei de pagar nenhuma prestação? Graças a Deus. Coisa boa, né? Porque quando você aprende a confiar em Deus, quando você entrega seu coração para Ele, quando você sabe que Ele tem um plano, porque se Ele já sabia que isso ia acontecer, então Ele me deu o apartamento, o carro. Então eu falei, se você já sabia que isso ia acontecer e me deu o apartamento, o carro, o senhor tem um plano para mim, então? Então por que eu vou ficar desesperado? Confiou, se eu não tinha me dado o carro e o apartamento, e aí... Confiou. E aí nesse caminho todo, a filhota estuda, aí ela forma na escola, continua a história, que agora sim nós vamos chegar na cereja que o Heraldo perguntou. Aí ela foi estudando e entrou, aí ela terminou. Daí ela falou, pai, agora eu quero fazer advocacia. Só que aí você estava na banda ainda, né? Quando ela começou, né? Tava na banda. Foi logo quando... Na banda? Você estava quase saindo, né? Tava quase saindo já. Voltando da pandemia, ela começou a faculdade, eu lembro. Daí ela falou, quero fazer advocacia. Eu falei, você quer? Ela falou, não, mas tem que pagar a faculdade. Eu falei, não, isso aí não é problema, a gente paga, a gente corre atrás. Daí ela entrou na faculdade aqui de Lorena. E aí, pô, cara, comecei a pagar, comecei as coisas a fluir, nunca faltou nada e tá aí, se formou. Formada. Foi o que ele contou hoje, quando ele chegou. Passou na OAB. Tá formada, já passou na OAB. Passou na OAB, agora fala só coisas difíceis dentro de casa. Tudo tá que eu pagando falo, suas contas tudo já, tudo né? que eu falo, já falo que Já você não não sei, pode, você não pode. sabe, Isso aí dá processo, isso aí não sei o que carreira. lá. Ô, louco, agora... Não vai com o carro sem documento para o aeroporto. E ela, na verdade, ela vai prestar, ela quer ser juíza, né? Então ela tá só passando essa fase, mas ela quer ser juíza, não quer ser advogada. Cara, e é muito louco você pensar, né? O início desse processo lá, quando você começa a contar como você tava e como que Deus vai costurando as coisas, né? Isso porque eu não contei tudo. Eu privilegiei, mas coisas que eu passei para chegar até a banda foram coisas extraordinárias. Como que é acessar isso? Um processo desse dentro da sua vida. É gratificante de você ver, porque assim, são presentes de Deus para a sua vida, né? Eu acho que, por exemplo, a passagem do Pinguim pela banda é muito amorosa, sabe? Ele, assim, ele não é um cara de um tipo de expressão, entende? Ele é um cara acolhedor, é um cara que está absorvendo e que você vê que é uma semente que está crescendo. Tá aí essa árvore aí com fruto, com tudo isso aí. É legal olhar essas coisas que passam pela vida da gente e ter a certeza que Deus tem uma história para a sua vida. Você nunca está sozinho. As coisas na sua vida nunca são por acaso. Nunca, sempre tem um porquê. Sempre tem. E se você não enxerga agora, se você não consegue enxergar daqui 2 anos, um dia você vai enxergar e vai entender o
porquê daquelas coisas. Por mais insignificantes, por mais doloridas, por mais sofríveis que foram, Deus estava ali com você, a graça dele estava atuando, né? Eu sei, eu nunca fiquei sozinho. Nunca fiquei sozinho. Sempre Deus esteve comigo. Acho que essa é a marca de que vem lá do começo da minha história e que se multiplica, né? Ele leva um pouco de mim, você, o outro. Essas coisas que ficam não são do Heraldo, são daquilo que Deus quis fazer na história das pessoas. E ele usou o que ele tinha, né? O Heraldo, a banda, o chamado, essas coisas todas, né? Eu sou muito feliz de ter entrado antes de você parar de tocar, porque eu acho que a sua presença na banda, as suas pregações foram também que me ajudaram bastante, porque muitas vezes eu saía para fazer show e ninguém sabia do que eu deixava para trás. Minha filha, às vezes, eu tinha que brigar com alguém para ficar com ela, mas eu entrava na banda, ninguém sabia dos meus problemas, também não descontava em ninguém e trabalhava da mesma forma, mas quando eu via essas pregações, quando eu via você falando, isso aí é para mim. Qual que é o maior aprendizado desse processo para você? Se você pudesse falar assim, cara, isso aqui para mim é o meu maior aprendizado. Meu maior aprendizado é isso, cara, sempre acreditar, por mais dificuldade que você passe na vida, por mais problemas que você tenha, sempre acreditar em Deus. Isso eu tirei de aprendizado, que se eu não tivesse acreditado, se eu não tivesse lutado, se eu não tivesse persistido naquilo que Deus queria para mim, não abandonado o barco, porque através das pessoas ele ficava me avisando, olha, não para, eu tô aqui, acredita, esse processo vai passar, essa dor vai acabar, mas para isso você precisa passar. Então esse foi o aprendizado que eu tive, de persistir. Por mais doloroso que seja, você tem que insistir que a vitória é certa. Não tem como, a vitória é certa. Top demais. Amém. Muito legal contar Forte. essa história, é bom demais a gente perceber o quanto que Deus transforma através das nossas escolhas, né? Irmãozão, quero te agradecer pela oportunidade, a gente tá contando sua história aqui, né? A gente tá mostrando o quanto que Deus fez na O sua outro vida. lado dos anjos de resgate, né? É Lado isso, que não é isso. Porque ninguém a sabe. gente fala, a gente brinca do lado B, né? Mas exatamente isso, né? Um lado que a galera não vê, que a gente não tem tanto acesso, mas que é maravilhoso ver o que acontece dentro de casa. Isso para mim é muito forte, né? Então tá Transforma. acontecendo aqui. Quero te agradecer a oportunidade, Eu que obrigado a agradeço. sua presença aqui. Eu também, Sempre junto. eu também. Isso aí, obrigado. isso aí. Deus abençoe, viu? Amém, viu? E avisar o Damian, avisar o pessoal que eu vou voltar, hein? É isso Vou aí. aposentar na banda. Então, Ah, não quero nem saber. A hora que eu falar quero voltar, quem tiver aí, isso aí, saia, se ajeita. que saia, que saia. Vic 2 iluminador. Um faz metade do show, faz É o isso outro. aí. Bom demais, pessoal. Você acompanhou então mais um episódio do nosso Podmuc. Você pode compartilhar, curte, comenta, compartilha, manda para um amigo e convide sempre mais gente aí para participar junto conosco, tá bom? Se você tem alguma história com isso aqui, com o Pinguim, com o Heraldo de show, você também pode colocar aqui nos comentários. Deus abençoe você e aguardo vocês no próximo episódio aqui do nosso Podmuc.